Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e dia de cânticos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Quem está feliz de estar aqui, diga um amém bem gostoso. Amém. O Senhor preparou este dia para a nossa reunião. O Senhor é glorificado na unidade do seu povo. Jesus disse: onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus orou pela unidade da sua igreja. Na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, ele orou pedindo ao Pai, orou pedindo a Deus que nós pudéssemos ser um, para que o mundo pudesse crer. Meus amados irmãos, a unidade da igreja é um grande testemunho para este mundo. Uma coisa que este mundo não tem é unidade. Uma coisa que este mundo carece é de amor, de entendimento. O que prevalece é divisão, é ciúmes, é inveja e todo tipo de sentimento faccioso que separa os homens. É a semente do diabo colocando ódio nos corações, desconfiança e todo tipo de estranhamento. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Meus amados irmãos, Cristo é maior do que o pecado. Jesus é maior do que o ódio. A obra que Cristo fez é muitas vezes maior do que a obra que o diabo fez. E nós, como wesleyanos, acreditamos que o poder da graça de Deus não apenas serve para perdoar o pecado, não apenas para absolver o homem, não apenas para colocá-lo na eternidade, não apenas para salvar a alma, mas para transformar o indivíduo, para desfazer as obras do diabo. A obra de Deus em nós, e não é apenas por nós, mas também é uma obra em nós. Essa obra de santificação é a regeneração, é sermos feitos novas criaturas, de modo que podemos dizer que as coisas velhas ficaram para trás. Jesus disse: eis que faço novas todas as coisas. O apóstolo João, baseado nesta fé, voltava-se para os adolescentes de sua comunidade, voltava para os jovens e dizia: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Glória a Deus. E o maligno e o pecado não terá domínio sobre nós. Esta é a nossa fé, esta é a fé que proclamamos, uma graça suficiente, uma graça poderosa para transformar vidas, para transformar corações, para restaurar o homem à imagem e à semelhança de Deus. Uma coisa muito linda tem acontecido. De um ano para cá, todos os meses, líderes, bispos, superintendentes, os principais líderes das igrejas aqui presentes, os líderes que vocês podem ver aqui, líderes que estão se reunindo espontaneamente,
reunindo para orar uns com os outros. Estamos nos reunindo para ouvir, escutar, aprender uns com os outros, para compartilhar nossas experiências. O que nós temos, irmãos, em comum é uma mesma história, uma mesma raiz, que hoje, nesse dia, estamos celebrando. Todos nós viemos de origem wesleyana, aquela obra que Deus operou na vida de um homem que até então não tinha sequer certeza da sua salvação, um homem que tinha medo da morte. Esse homem foi totalmente impactado pela obra do Espírito Santo e nunca mais foi o mesmo. E nós estamos nos reunindo, meus irmãos, mês a mês, em torno da nossa mensagem, em torno do nosso legado. E o que nos está unindo é o Espírito Santo de Deus. Deus está fazendo uma obra especial, meus amados irmãos. Eu digo, e o que eu falo hoje, falo em nome dos meus amados irmãos aqui presentes. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo especial. O Senhor está aproximando os nossos corações. A gente gosta de estar junto. Algo bom começa a acontecer no nosso meio. E hoje temos aqui um testemunho maior. Não é apenas a unidade dos líderes, mas temos aqui a unidade do povo. Irmãos, bendita seja a unidade do povo de Deus. É na unidade do povo de Deus que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É através da unidade que nós temos poder e capacidade para ligar aqui na terra coisas que serão ligadas lá no céu. E nós estamos chegando à conclusão unânime de que a mensagem de santidade é a mensagem que o Brasil mais precisa neste momento. Meus amados irmãos, a nossa pátria está numa decadência moral. Coisas que no passado eram motivos de escândalo, coisas que no passado eram motivo de muito estranhamento, hoje as pessoas estão tratando com a maior naturalidade. O pecado está tomando conta do nosso povo. Existe ódio, existe injustiças sociais, existe violência de toda espécie sendo praticada hora após hora, de modo fortuito. Nós estamos vendo nossos jovens morrendo por causa das drogas, por causa do alcoolismo, por causa de acidentes, por causa de crimes. A prostituição infantil, há uma série de males e mazelas, imoralidades, desonestidade, corrupção na política, nas instituições, em todo canto. Quando olhamos para a situação, a gente se pergunta qual é a solução. E não adianta a gente, como igreja, ficar falando contra. Irmãos, o mundo está cansado de ouvir. O mundo está cansado de ouvir discurso. Nós precisamos, de uma vez por todas, assumirmos o nosso papel de sermos sal da terra e de sermos luz do mundo, de falarmos através das nossas obras, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. As pessoas estão se distanciando de Deus, se afastando de Deus. Nós precisamos de uma reforma nesse país. Nós precisamos de uma, como posso dizer, precisamos de um conserto para a nossa pátria. Mas antes de pensarmos num conserto para a pátria, antes de pensarmos que essa é uma mensagem para os outros, precisamos ver se não é mensagem para nós. Meus amados irmãos, nos tempos de
Isaías, um caos, corrupção, tudo detonado, parecia que o diabo estava tomando conta da situação, tudo de pernas para o alto. Mas Deus decidiu agir, e quando Deus decidiu agir nos tempos de Isaías, Ele vai do templo, Ele vai buscar alguém na casa do Senhor, e Ele vai encontrar lá um profeta que não está vivendo como devia viver, um profeta que tem lábios impuros, um profeta que estava se conformando com este mundo. Era o caso de Isaías. E quando Deus se revela a Isaías a sua santidade, quando a visão se apresenta a ele, ele não diz: ai do governador, ai do prefeito, ai do presidente da república, ai dos líderes desse país. Ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos estão vendo o Senhor. Ele é purificado, ele é santificado, a sua língua é queimada como a brasa do altar, para não falar mais do que não devia e para poder pronunciar os oráculos de Deus. Depois Deus pode dizer, porque Deus está preocupado com o mundo lá fora, Deus está preocupado com coisas que estão fora do templo, e Deus pode dizer, Ele pode perguntar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor. Isaías pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o problema do mundo tem solução, sim. Nós acreditamos que o mundo pode melhorar, que o Evangelho alcança as raízes da sociedade. Agora, antes do mundo ser mudado, precisa que a igreja seja mudada. A nossa igreja precisa de uma reforma urgente, meus amados irmãos. O que está acontecendo com a igreja evangélica? Eu ouço programas de TV, programas no rádio, as pessoas com campanha para vender o dom do Espírito Santo, estão vendendo bênçãos espirituais, estão fazendo comércio na casa de Deus o tempo todo, estão cobrando pelas coisas que Deus havia dito deveriam ser ministradas gratuitamente. Precisamos de novos luteros nos dias de hoje. E quantos escândalos, quanta imoralidade, quanta corrupção, escândalos financeiros no seio da igreja, escândalos sexuais no seio da igreja. Precisamos de uma reforma, precisamos de um conserto da igreja, precisamos que a igreja se volte para a palavra e não para oba-oba, e não para estrelismo, e não para emocionalismo barato que não muda o homem. Tem crentes nos nossos dias que estão vivendo como que drogados por uma adrenalina, por um frenesi espiritual, precisam sempre de uma dose a mais de emoção, mas isso não nos dá poder para vencer as imoralidades, as tentações, porque na hora que o diabo ataca, não estamos no ambiente de culto. Na hora que o diabo ataca, não estamos envoltos num sentimentalismo. Irmãos, nós precisamos ser crentes da palavra, nós precisamos ser homens e mulheres como foi Daniel, que decidiu não se contaminar. Precisamos de crentes, de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, com a mesma determinação. Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém quando da sua entrada triunfal, chorou porque via a miséria do povo, chorou porque via que o seu povo estava sem conhecimento, estava refém das mãos do diabo. E quando ele entra em Jerusalém, ele quer sarar a cidade, ele é o príncipe da paz. Agora, quando Jesus vem para purificar a cidade, para abençoar a cidade, meus amados
o meu Espírito para que andem nos meus caminhos. Sede santos, como é santo o vosso Pai Celeste. Quero terminar dizendo uma coisa. Os dias de Wesley, a coisa estava difícil. A igreja era uma igreja fria, uma igreja sem vida espiritual. Havia 90% da população era analfabeta na Inglaterra, nos dias de Wesley, século XVIII. Corrupção, todo tipo de males. Escravidão era uma realidade. Sabe, quando Wesley teve uma experiência com o Espírito Santo que transformou o seu coração, não apenas o aqueceu, esse aquecimento foi apenas um ato exterior daquilo que ocorria lá dentro no seu íntimo. Uma regeneração, um novo homem estava nascendo. Wesley passou a acreditar no poder de Deus. Wesley não apenas usufruiu da graça de Deus para a sua vida, ele entendia que a graça de Deus era para ser partilhada, era para ser uma graça comunitária, que deveria alcançar o povo. E Wesley, nos seus dias, ousou acreditar que um mal milenar, ouçam-me bem, a escravidão era um mal milenar. Desde que o mundo se entendia por gente, a escravidão era praticada. Uma vergonha que Wesley combateu com fé, com a cara e com a coragem. Ele ousou crer que este mal milenar poderia e deveria ter fim. E ele trabalhou como nunca nesse sentido. E eu não sei se você sabe, mas os maiores abolicionistas do mundo, da nossa história, da história da humanidade, foram eles wesleyanos, foram eles metodistas, foram eles influenciados por John Wesley. E temos os males ao nosso redor. Wesley foi um fracassado antes desta experiência de 24 de maio de 1738. Porque alguém poderia dizer assim agora: ah, que bom se Wesley estivesse aqui, não é mesmo? Será que não tem um fiozinho de cabelo que sobrou de Wesley? Talvez possamos fazer um clone de Wesley. Tem gente que pode entender que a presença de Wesley seria suficiente. Mas, meus amados irmãos, o segredo do ministério, da vida de John Wesley não estava no seu DNA, não estava na sua formação acadêmica, não estava nem mesmo na sua formação familiar tão excelente. Ele tinha tudo isso, com o mesmo DNA, com a mesma formação acadêmica, com a mesma formação familiar. John Wesley foi um verdadeiro fracasso em sua primeira viagem missionária aos Estados Unidos. Voltou frustrado, chegou a confessar o seguinte: eu fui lá para pregar aos índios, para converter os índios, mas quem é que me converterá? Um verdadeiro fracasso. Então não adiantaria termos um clone de Wesley aqui, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que além dos nossos corações, que nos anima muito, é o seguinte: o segredo da espiritualidade de Wesley, de sua vida transformada, está presente aqui nesta noite. Se você quiser bater palma para Jesus, pode.
aquele mesmo pastor fracassado, aquele mesmo missionário fracassado, depois de 24 de maio de 1738, nunca mais foi o mesmo. Vocês sabem que os discípulos de Wesley conquistaram a América. Algumas décadas depois da morte de John Wesley, em 1850, meus amados irmãos, o metodismo tomava conta do território americano. Em cada 3 americanos eram metodistas. O que você acha disso? Já parou para pensar se aqui no Brasil em cada brasileiro fosse metodista? Isso era a realidade em 1850 nos Estados Unidos. Em cada três. Aquele homem que foi um verdadeiro fracasso depois da ação do Espírito Santo. Foi retumbante a sua ação missionária, que não apenas revolucionou o país, a Inglaterra, como também foi a base, o alicerce daquela grande nação, os Estados Unidos, que hoje, assim como o Brasil, precisa de uma nova reforma. Os metodistas precisam despertar, porque se nós tivéssemos crescido no mesmo molde, no mesmo padrão, há muito que teríamos conquistado o mundo para Cristo. Mas sempre a tentação do comodismo, sempre a tentação do conformismo ao espírito desse mundo. Não vos conformeis com esse século, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, temos milhares de pessoas aqui nesta noite. Eu pediria ao Ministério de Louvor que viesse se posicionasse, porque eles vão cantar uma canção por todos nós que estamos aqui. Temos milhares de pessoas, milhares. Mas para que haja uma revolução espiritual, para que haja um verdadeiro avivamento à moda wesleyana, nós não precisamos destes milhares de corações aquecidos, não. Basta um John Wesley, basta um Lutero, basta um Isaías. Basta alguém que esteja me ouvindo e entendendo que esta palavra não é para o vizinho, não é para a mãe, não é para o pai, não é para o futuro, não é para depois, é para já, é para mim, é para você. Alguém que se abra para a ação do Espírito Santo, alguém que se derrame aos pés de Jesus Cristo. Eu convido você a ficar em pé e que cantemos juntos
exercício. Dá-me 100 homens que não odeiem nada além do pecado, que não temam nada além de Deus, que não desejem nada mais do que ganharem almas para Cristo, e eu abalarei o mundo. Curva a cabeça, faça a sua oração. Você ouviu a mensagem de Deus? Foi durante a mensagem, foi diante da proclamação da palavra que Wesley teve o seu coração aquecido. Foi também diante da palavra de Deus que Lutero teve o seu grande despertamento. Ali tivemos a reforma. Vivifica o Senhor segundo a tua palavra. Espera, Jesus. Ouve a oração. Ouve a oração de consagração, de entrega, de dedicação de homens, de jovens, de mulheres, até mesmo de crianças, movidas pelo teu Espírito, conscientes da mente, possam estar dizendo de todo o coração: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, vai aquecendo os corações, opera uma obra grandiosa nos nossos dias. Faze de novo, Senhor, nós te pedimos, por amor do teu nome, para bem da nossa ação, para a salvação de muitas e muitas almas, em nome de Jesus. Cantemos um pouco mais.